Queridos, nós vamos passar então a segunda sessão dessa manhã, que abre a Semana Teológica do Seminário. Na primeira falei a respeito de Calvino como o teólogo do Espírito Santo, e agora vou falar a respeito do seu pensamento quanto à responsabilidade social da igreja. Muito bem. Como é sabido de todos, a reforma protestante do século XVI não foi somente um movimento de natureza espiritual e eclesiástico, e teve também dimensões sociais e políticas. E esse último aspecto, esse penúltimo aspecto, o aspecto social, é que vai ser o tema dessa minha palestra agora. Embora Calvino ele tenha sido conhecido e tenha ficado conhecido por conta do seu vasto ministério de ensino como teólogo, pregador e pastor, tem um outro aspecto do ministério dele que é menos conhecido e que precisa ser resgatado em nossos dias, que é exatamente o aspecto social do seu ensino e prática pastoral. Calvino, bem como outros reformadores, ele deu atenção aos problemas sociais da sua época, e era o que não faltava, né? Era problema social na Europa medieval. Talvez porque Calvino fosse de uma segunda geração de reformadores, ele tinha uma visão mais ampla e amadurecida sobre o assunto do que os precursores. Por isso ele preocupou-se em entender qual deveria ser o papel da igreja cristã na reconstrução de uma sociedade que fosse justa e que refletisse a vontade de Deus em termos de justiça social. Essa questão, que na verdade era extremamente teológica, a gente vai ver que Calvino não trata das questões sociais dissociado da sua teologia. Essa questão era extremamente aguda para os reformadores, especialmente por conta da situação e da época em que eles viviam. Portanto, não é de admirar que nas institutas e nos comentários, Calvino com frequência trata das questões relacionadas à responsabilidade social tanto da igreja quanto do próprio Estado. O que eu queria aqui nesse estudo é expor de forma breve o que Calvino pensava a respeito da responsabilidade social da igreja. É claro que isso não tem a menor pretensão de originalidade, não é? O assunto já mereceu pesquisas muito extensas e cuidadosas, como por exemplo o clássico nessa área de André Bieler, publicado em português como O Pensamento Econômico e Social de Calvino. É um livro que data de 1990 e é um livro que aborda todas essas questões de uma maneira muito mais ampla e profunda. Bom, eu quero começar aqui com duas observações que eu creio que são da mais alta importância. A primeira delas, ao abordar essa questão do pensamento social de Calvino, não podemos dissociá-lo da sua teologia. Calvino era um teólogo, ele não era um sociólogo, ele não era um ativista social e nem um político, mas essencialmente um pastor e um estudioso das Escrituras. Portanto, o que ele pensava a respeito das questões sociais se desenvolve a partir da sua convicção, das suas convicções teológicas, entre elas que Cristo é o Senhor de todos os aspectos da vida humana e que a palavra de Deus tem que regular todas as coisas. Isso aqui é importante porque, ao esquecer esse ponto, alguns acabam representando de maneira errada as ideias sociais de Calvino, bem como os motivos que levaram o reformador a se envolver com a atividade social da sua época. Aqui, então, esse é um ponto extremamente importante. Calvino, no que diz respeito à sua abordagem das questões sociais da época, ele fazia isso a partir da sua teologia. Nós não podemos dissociar as duas coisas, tá? Ele era um pastor, era um estudioso, era um teólogo, era um pregador, e isso forma o quadro de referência de tudo aquilo que ele vai dizer a respeito das questões sociais. Segunda consideração, é que também nós não podemos dissociar o pensamento social de Calvino da época em que ele vivia. Embora a teologia social de Calvino brotasse de princípios bíblicos, que são válidos e atuais para todas as épocas da igreja,
Calvino só podia dar expressão a esses pensamentos dentro das circunstâncias históricas em que ele viveu e labutou. E naquela época a Igreja Católica Romana era o grande poder econômico e político, a ponto de antecipar, aliás, e prevalecia, desculpa, eu já adiantei aqui o que eu vou dizer, e prevalecia, portanto, naquela época, o sistema econômico e social medieval e a monarquia como sistema de governo. Então, esse era o contexto. O que se conhecia de governo era a monarquia, e havia uma forma de fazer política e ação social, obras sociais, que tinham a ver com o pensamento medieval. Seria então injusto, né, requerer de Calvino que ele tivesse uma visão social que fosse completamente abstraída do sistema em que ele viveu. Calvino não podia antever, não é, a democracia, a formação de sindicatos ou soluções completas para questões como a escravidão, embora ele mesmo tenha se pronunciado contrário à escravidão e ensinado que a legislação acerca da escravidão na Bíblia limita, mas não justifica esse flagelo. Mesmo assim, a gente vai ver que Calvino, apesar das limitações da época em que ele viveu, ele foi extremamente atual, né, se podemos falar assim, no que ele falou. Tá? Então, essas são duas observações que nós vamos ter em mente quando a gente vai analisar o pensamento de Calvino. Vamos começar então lembrando como era Genebra na época de Calvino. Genebra foi o local onde ele passou a maior parte da sua vida pregando, pastoreando e ensinando. Ali ele experimentou momentos de grande popularidade e também de rejeição, como é conhecido por todos. E foi lá em Genebra que sua teologia social amadureceu. À medida em que ele enfrentava os males sociais que oprimiam Genebra, bem como as demais cidades da Europa medieval, ele reagiu elaborando e construindo uma perspectiva bíblico-reformada a respeito daquelas grandes questões. Falar um pouquinho do governo de Genebra, né? Antes de Calvino chegar em Genebra, antes da reforma chegar em Genebra, e portanto bem antes de Calvino, a cidade era um bispado, ou seja, significava que ela era uma cidade importante, Genebra. E o comando de Genebra estava na mão de 3 autoridades: o bispo, que não somente era o chefe espiritual da igreja, o príncipe de Genebra, esse era o título que era dado a ele, como teoricamente ele era o soberano da cidade. E ele tinha poder para cunhar moedas, fazer dinheiro, né? Comandar a cidade em tempo de guerra, julgar apelações e perdoar crimes. Era isso que o bispo fazia. Depois do bispo tinha um magistrado, que era incumbido da defesa da cidade, da guarda e da execução de prisioneiros. E por fim o Conselho de Genebra, que era composto de conselheiros escolhidos entre os moradores da cidade, que julgavam as questões criminais concernente aos leigos, porque os crimes cometidos pelos padres e sacerdotes era competência do bispo. O conselho cuidava do abastecimento da cidade, das finanças da cidade, mantinha boa ordem durante a noite através da polícia. Esse era o sistema adotado, na verdade, pela maioria das cidades europeias medievais. Quando Genebra adotou oficialmente a reforma, que foi em 1536, o bispo foi naturalmente despojado do seu poder, não é? E convidado a sair da cidade. Os conselheiros, então, assumiram as suas funções. E durante o período de bispado em Genebra, a Igreja Católica, representada pelo bispo, estivera acima do Estado. Com a expulsão do bispo, o conselho assumiu as funções dele. E agora o Estado estava acima da igreja, que agora era a igreja reformada. E assim, em Genebra, a igreja permanecia ligada ao Estado e estava debaixo do poder do Conselho de Genebra. E todos os conselheiros eram agora protestantes. E o conselho, então, tinha o poder de disciplinar, designar pastores, sustentá-los financeiramente. Isso aqui, então, vai explicar mais adiante o episódio de Calvino e Serveto, não é? Que o pessoal acha que Calvino era o líder do Conselho de Genebra e foi quem decretou a execução de Miguel Serveto, médico espanhol, culpado de heresia contra a Trindade, não é?
A história não é bem essa. Se alguém tem interesse, procura na internet um artigo meu, Calvino e Serveto, onde eu trato exatamente dos detalhes de como aconteceu aquele episódio tristemente famoso na história de Calvino. Bom, então era esse o sistema de governo da cidade de Genebra na época de João Calvino. Graves problemas afligiam a cidade naquela época e, na verdade, toda a Europa, não é? Havia pobreza extrema que era agravada por impostos pesados. Os trabalhadores eram oprimidos por baixos salários e jornadas extensas de trabalho. Campeava o analfabetismo e a ignorância. Havia uma aguda falta de assistência social por parte do Estado. Prevalecia a embriaguez e a prostituição. E se destacava o vício do jogo de cartas, que levava o pouco dinheiro que o povo ainda tinha. As trevas espirituais características da Idade Média se refletiam nas condições morais e sociais das massas. Essa era a situação que prevalecia em Genebra antes da chegada da reforma espiritual, a qual deu lugar em seguida a reformas sociais, econômicas e políticas, mesmo antes de Calvino chegar a Genebra. O quadro era um quadro tenebroso, era um quadro de trevas, era um quadro de dificuldades e refletia o estado geral da Europa durante a Idade Média. Genebra não era exceção. Aqui você vê os problemas graves: pobreza extrema, pesados impostos, salários baixos, jornadas de trabalho extensíssimas, analfabetismo agudo, alcoolismo, prostituição, jogo de cartas. Então, não parece muito diferente, né, do Brasil. Tem algumas diferenças. O analfabetismo brasileiro é menor, né? Mas o resto tem muita coisa parecida aí. Mas era essa a situação de Genebra na época de Calvino. Antes de Calvino, nós sabemos, a reforma se inicia em Genebra pela instrumentalidade de Farel, que foi aquele famoso que segurou Calvino lá em Genebra, né? Guilherme Farel, ele foi o líder de várias mudanças naquele quadro que nós vimos no slide anterior e que refletia a situação de Genebra. Sob a influência dele, o Conselho de Genebra criou o Hospital Geral no antigo convento de Santa Clara. Esse convento era um convento que abrigava freiras e era dedicado totalmente à Igreja Católica. Quando a cidade se torna reformada e expulsa o bispo, o convento então é desativado e agora Farel emprega o convento como um hospital geral, um dos primeiros da Europa, para dar atendimento médico aos pobres. Então, ali no coração de Genebra, você tem esse primeiro hospital geral que dava atendimento gratuito aos pobres. O conselho, então, sob a influência de Farel e mais tarde de Calvino, passou a regulamentar a vida dos cidadãos. Foram proibidas as danças de rua, a polícia foi mobilizada para manter a ordem nas ruas, promulgaram-se leis que regulamentavam o uso dos bares, que proibiam o jogo de carta, blasfemar o nome de Deus, dava cadeia naquela época, e servir bebida durante o horário do sermão. Então, durante o cântico, você podia tomar uma cachaçinha ou outra, mas o sermão era proibido por lei você beber alguma coisa. Tornou-se proibido vender pão e vinho acima dos preços estipulados. São proibidos todos os dias santos. Quando a igreja estava debaixo da Igreja Católica, faltava santo e sobrava, ao contrário, sobrava santo e faltava dia, né? Mas aí, com a chegada da reforma, acabou dia de padroeira, dia de santo não sei de quê, todos os Corpus Christi, dia de tudo, acabou, né? Acabou com tudo isso. O único dia santo era o domingo. Somente o domingo era considerado realmente como dia religioso, né? E de segunda a sábado todo mundo tinha que trabalhar. E passou a ser obrigatório todos os cidadãos de Genebra virem ouvir o sermão de domingo, sob pena de pesada multa. Então, quem não viesse para o sermão pagava
multa, né? E a instrução pública se torna obrigatória pela primeira vez na Europa. É claro que nem todos em Genebra estavam satisfeitos com as pesadas proibições impostas pelos conselheiros, não é? Que por sua vez estavam seguindo Farel. Isso aqui era a mão de Guilherme Farel. Embora as intenções, a gente sabe, né, olhando hoje, fossem as melhores possíveis, nós sabemos que leis severas demais, que excedem os limites do razoável, provocam insatisfação, mesmo entre crentes verdadeiros. Isso sem mencionarmos que as pessoas não regeneradas pelo Espírito Santo rejeitam e se revoltam contra as leis que refletem o caráter santo de Deus. Como Paulo diz em Romanos 8,7, a carne não está sujeita à lei de Deus e, na verdade, nem pode estar. Ali, Farel, ele tentou reformar a cidade por meio de decretos. Não só por meio de decretos. Havia pregação, os pastores reformados que estavam em Genebra, eles pregavam regularmente, faziam o trabalho pastoral, de visitação, de catequese, de instrução a todos. Além disso, Farel queria dar uma cara reformada à cidade, daí a proibição disso que ele considerava como sendo pernicioso, algo pecaminoso, e aí misturou leis que parecem fazer sentido, né? Proibiu uma série de coisas, a prostituição naturalmente, né? Uma série de outras coisas, mas aí ele acaba também tornando obrigatória a pessoa ir para a igreja, né? Sob pena de pagar pesadas multas, né? Então, não é à toa que cedo, né, a população de Genebra começou a ficar inquieta, porque quando a reforma chega em Genebra, não significa que todos os moradores de Genebra se tornaram reformados. Ainda ficaram simpatizantes do catolicismo e, naturalmente, tinha gente que não era convertida, né? Como em todas as épocas. Então, essas leis, elas começaram a provocar alguma insatisfação. E esse exemplo aqui, ele pode servir de estudo de caso quando a gente pensa, alguns, né, ficam pensando como seria legal se no Brasil a gente conseguisse influenciar tanto o governo, o sistema legislativo, que a gente impusesse leis que beneficiasse a igreja, que beneficiasse a piedade, o cristianismo e tudo mais. Bem, sabemos que isso já foi tentado antes, não é? Apesar de com uma certa severidade, e não funciona mesmo. O caminho da igreja sempre vai ser o da conversão, porque a gente sabe que o problema do homem é o problema do coração humano. Então, sem atingir o coração, sem a regeneração e o novo nascimento, estas leis sempre vão provocar uma revolta a quem não é convertido, porque a carne não está sujeita à lei de Deus e nem em verdade pode estar. Então a gente precisa pensar bem a respeito de modelos que são apresentados, modelos sociais, modelos de reforma, tudo mais que envolvam, tem pessoas até pensam numa teocracia, né? Numa teocracia, que seja um governo de Deus através do Estado. Isso não funcionou depois de Israel, e nem Israel funcionou direito. Depois de Israel não tem nenhum exemplo bem sucedido disso. Bom, e foi a essa altura então que Calvino chega a Genebra. Ele estava apenas, como sabemos, né, de passagem pela cidade. Os planos eram de prosseguir em frente e achar um local tranquilo onde ele pudesse estudar e escrever. Calvino tinha na época 27 anos de idade e tinha acabado de publicar sua primeira edição das Institutas, e já era conhecido. Quando Farel soube que Calvino estava na cidade, foi visitá-lo, e foi quando instou para que ele ficasse em Genebra para ajudá-lo no trabalho da reforma. E Calvino acabou ficando, não é? Para ajudar Farel na obra da reforma, e em breve Genebra haveria de se tornar o centro espiritual e social da reforma protestante na Europa. E foi ali em Genebra, né, trabalhando como pregador, mestre, pastor da igreja de Genebra e lidando com as questões sociais mencionadas acima, que Calvino desenvolveu a sua teologia social ou pública. E no que se segue nós vamos tentar sintetizar seus pontos principais, não é? E vamos nos concentrar naquilo que Calvino ensinou como sendo a responsabilidade social da igreja de Cristo Jesus. Então esse é o próximo ponto que nós vamos começar agora. Vou destacar alguns pontos
do pensamento social de Calvino, que nos ajudam a entender algumas das coisas que ele fez. O primeiro deles era a identificação ou diagnóstico da causa dos males sociais. Para Calvino, as causas da pobreza, miséria, opressão, bem como da perversão e da corrupção da sociedade humana, estavam enraizadas na natureza decaída do homem. Esse princípio é crucial para nós entendermos o pensamento de Calvino. O pecado do homem havia trazido toda sorte de transtorno à ordem social, dizia Calvino. Pela queda do homem foi demolida toda a ordem social, e em Adão tudo foi amaldiçoado por Deus, como está escrito em Romanos 8, 20 a 23, nós conhecemos bem a passagem, onde Paulo afirma que a criação de Deus está em cativeiro, gemendo, cativeiro esse imposto pelo pecado do homem. Ou seja, Calvino via dimensões sociais, estruturais decorrentes da queda. A queda representou não somente a decaída do homem, do estado de inocência em que ele foi criado, trazendo morte espiritual e física, mas a queda representa a entrada do caos na sociedade humana. Todo tipo de transtorno social que tem origem exatamente no coração corrompido do homem. A ganância, a maldade, a crueldade, a insensibilidade, a falta de amor, o roubo, a desonestidade, a injustiça, a crueldade, todas estas coisas nascem no coração humano e se refletem na sociedade, nas relações sociais. Então, ultimamente, a causa de todo transtorno social no pensamento de Calvino é a corrupção do coração humano. É ali que começa. E, uma vez que você diagnostica a causa, você agora já pode pensar no remédio eficaz. Então, formas de governo, sistemas de leis, projetos que beneficiam, todos eles são como que paliativos se eles não alcançarem a causa de todo o problema social, que é exatamente a ganância que existe no coração humano. A queda do homem introduziu perturbações profundas na sociedade humana, trazendo inclusive distúrbios na vida conjugal e familiar. Para Calvino, o caos econômico é causado pela ganância dos homens e pela, veja só, que sacada, e pela incredulidade de que Deus haverá de nos suprir as necessidades básicas, conforme Cristo prometeu em Mateus 6, não andeis ansiosos quanto ao que havereis de comer, de beber ou de vestir, né? Olha para as aves dos céus, lírios do campo, Deus sustenta, Deus vai cuidar de vocês. Então a falta de acreditar nisso é que lança o homem a buscar com desonestidade, violência, avidez e crueldade a sua sobrevivência à custa do bem-estar do outro. Se o homem cresce nas promessas de Deus e na providência e no sustento de Deus, então a sociedade seria mais justa, haveria menos impureza, havia menos injustiça, menos maldade. Nesse contexto, tratando da corrupção do homem como sendo a causa do caos e da desordem social, Calvino denuncia pecados sociais, como estocagem de alimentos, especialmente o trigo. Isso era uma coisa que havia em Genebra. Os produtores de trigo faziam o estoque para criar demanda e aí aumentar o preço do trigo, né? Calvino denuncia esse tipo de coisa. Os monopólios, ele também denuncia. A especulação financeira, o empréstimo do dinheiro a juros exorbitantes. Tudo isso ele diz que tem origem no egoísmo e na avareza do homem, porque o homem não crê nas promessas de Deus quanto à sua provisão. Calvino denunciava aqueles que preferiam deixar deteriorar o trigo em seus celeiros para que ali fosse devorado pelos bichos e apodrecesse, ao invés de ser vendido quando a necessidade do povo se fazia sentir. Por identificar biblicamente a raiz dos transtornos sociais, Calvino estava em posição de propor uma solução que atingisse o problema em seus fundamentos. O grande problema, quer dizer, a diferença fundamental entre a perspectiva cristã
de sociedade e da relação Estado-Igreja das demais filosofias sociais ou teorias sociais é que o cristianismo pressupõe a queda do homem e a corrupção do seu coração. Enquanto que, por exemplo, a sociologia ou outras teorias relacionadas com a política, elas não partem desse pressuposto, mas veem um homem como sendo intrinsecamente bom, precisando apenas de educação e de boas condições sociais para que ele desenvolva o seu potencial. Então, essa é a principal diferença entre a visão calvinista dos problemas sociais e as outras teorias que não adotam essa antropologia decaída que nos vem pelas Escrituras e como Calvino entendeu. Um outro ponto importante para entendermos o pensamento social de Calvino é o senhorio de Cristo. Esse era o segundo princípio que norteava a sua teologia. Ou seja, de que o Cristo vivo e exaltado é Senhor de todo o universo. A influência de Calvino se verifica mais tarde no Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro da Holanda, fundador da Universidade Livre de Amsterdã, e que também desenvolveu uma obra muito extensa nessa questão da relação Estado e Igreja, e ele ficou famoso, né, entre muitas outras coisas, pela famosa frase atribuída a ele, Abraham Kuyper, de que não existe um único centímetro quadrado da existência sobre o qual Cristo não possa dizer, é meu. Então, Cristo é Senhor de todas as dimensões da existência. Kuyper estava refletindo exatamente o pensamento de João Calvino sobre o senhorio de Jesus Cristo. Cristo é o Senhor vivo e exaltado de todo o universo. Pensamento de Calvino. Segundo Calvino, os milagres que Cristo exerceu sobre a ordem natural, como acalmar a tempestade ou tirar a moeda da boca de um peixe, mostram essa realidade, que Ele é Senhor da ordem natural. Portanto, a obra de restauração realizada por Cristo não se limita apenas à nova vida que é dada ao indivíduo na regeneração, mas a obra de restauração de Cristo abrange a restauração de todo o universo, o que inclui a ordem social e econômica. Dessa forma, a atenção de Calvino, como pastor e mestre, se estendeu para além das questões individuais e espirituais. Se Cristo é Senhor de toda a existência humana, era dever da igreja, Calvino diz, dar atenção a questões sociais e políticas. Então, o pensamento, ou essa perspectiva do senhorio de Cristo sobre toda a criação, norteava o pensamento de Calvino no que diz respeito à ordem social. O próximo item é a restauração da sociedade. Para Calvino, Deus já começou o processo de restauração da sociedade, a sociedade que foi estragada pelo pecado de Adão. Só que essa restauração ocorre inicialmente no seio da igreja. É na igreja que a ordem primitiva da sociedade, tal qual Deus havia estabelecido, tende a ser restaurada. Na igreja, as diferenças exacerbadas entre as classes sociais, econômicas e raciais, bem como os preconceitos delas procedentes, desaparecem, pois Cristo de todos faz um único povo. E aqui ele cita Gálatas 3:28, em Cristo não há rico nem pobre, homem ou mulher, escravo ou livre, bárbaro ou grego, não é? Mas todos vós sois um em Cristo Jesus. Calvino diz então que é na igreja que Cristo começa a restaurar a sociedade. A igreja é a expressão da nova humanidade que Deus recria ou cria em Cristo Jesus. É na igreja que as distinções sociais desaparecem, porque pobre e rico adoram lado a lado ao mesmo Senhor e são tratados da mesma maneira. É lá que as distinções raciais também são dispersas e são acabadas. A igreja, portanto, é o modelo do que é a sociedade restaurada que Deus pretende fazer no novo céu e na nova terra. Gente, que perspectiva, né?
Começa na igreja. Ele sabe que Deus vai restaurar a sociedade, mas isso começa aqui na igreja. Só um minutinho, vou pegar uma aguinha, corta aí a gravação. Caramba. Vou deixar aqui mesmo para não ter que fazer o mesmo esforço depois. Muito bem. Agora, ao dizer isso, não é que em Cristo essas distinções desaparecem, não é que Calvino cresce na total abolição dessas classes. Por exemplo, ele concebe a coexistência harmoniosa entre a igreja e instituições como o Estado, a sociedade e a família. Porém, é na igreja que as relações sociais de trabalho sofrem profundas alterações. Os patrões continuam patrões, mas aprendem a exercer a sua autoridade sem opressão e sem ameaça. Os empregados, servos, continuam a ser empregados e servos, e aprendem a ser subordinados sem recriminação, murmuração ou queixa. Não é interessante isso? Em vez de primeiro dizer, vamos estabelecer leis no Estado que melhorem as relações de trabalho, Calvino diz, começa na igreja. Não é à toa que Deus diz aos patrões crentes, tratem os seus empregados de forma decente e direita. E não é à toa que a palavra de Deus diz que os servos, eles devem tratar os seus senhores com todo respeito, sem recriminação, murmuração, sem desrespeito, sem roubá-los, sem, enfim, fazer o que se faz quando não se tem o conhecimento de Deus. Na igreja, diz Calvino, Jesus Cristo estabelece entre os cristãos a justa redistribuição dos bens destinados a todos. Isso se dava através da atividade diaconal, trazendo alívio para os pobres com os recursos vindo das ofertas dos ricos. Então, na igreja, a grande distinção que havia entre ricos e pobres é diminuída. Por quê? Porque os pobres são ajudados e sustentados com as ofertas que provêm dos ricos. E aí a desigualdade diminui. Começa na igreja. Começa na igreja. Aqui nós temos que nos lembrar que na época de Calvino, todos os cidadãos de Genebra faziam parte da igreja, convertidos ou não. Né? Convertidos ou não. O rol de membros era igual ao rol da prefeitura. Não tinha distinção. Ser cidadão de Genebra significava ser membro da Igreja Reformada de Genebra. Evidentemente, né, Calvino fazia distinção entre os verdadeiros cristãos e os hipócritas, ele e os demais pastores, eles pregavam a respeito disso. Mas, em tese, a Igreja de Genebra era tão extensa quanto os limites da cidade e o número de seus cidadãos. Quando Calvino falava em restauração social, ele tinha em mente uma sociedade civil governada por cristãos reformados que aplicassem os princípios bíblicos às questões sociais, políticas e econômicas, ou seja, um Estado que fosse orientado pela igreja no exercício de suas funções. E aqui nós temos que lembrar que Calvino era um homem de sua época. Na época de Calvino, igreja e Estado estavam abraçados. E por isso que Calvino podia falar, ou queria estas leis, ou Farel introduziu aquelas leis, porque o Estado e a igreja estavam juntos. Como eu disse, o rol de membros da igreja era o mesmo rol de membros da prefeitura. Ser cidadão de Genebra era ser membro da Igreja Reformada de Genebra. O conselho da Igreja de Genebra era o mesmo conselho que cuidava das coisas civis e da administração da cidade. Então as coisas estavam juntas, e nesse contexto, é claro, várias das coisas que Calvino almejava e idealizava não tem mais aplicação, não tem como aplicar num Estado laico, que era desconhecido na época. O Estado laico, ou seja, o Estado que não tem qualquer relação com nenhuma religião, embora se comprometa
a proteger a todas e garantir a todos o direito à liberdade religiosa e liberdade de expressão. Teoricamente é isso que seria o Estado laico. Hoje em dia o pessoal entende Estado laico como sendo Estado ateu, né? Mas não é verdade. A ideia do Estado laico, talvez o Estado laico na concepção francesa seja essa, mas a ideia do Estado laico, pelo menos no mundo americano e europeu em geral, é de um Estado que permite a expressão religiosa diversa, plural, de todos os seus membros, sem proteger ou perseguir este ou aquele. Bom, mas na época de Calvino a coisa era dessa forma. Também é importante notar que para Calvino a reforma da sociedade ela nunca seria completa e perfeita, visto que os efeitos do pecado não são todos eliminados na época presente. É uma restauração parcial que não consegue estabelecer plenamente a justiça aqui nesse mundo. Ao mesmo tempo, essa restauração não abole determinados aspectos da ordem social. Permanece a hierarquia determinada por Deus entre o homem e a mulher, o patrão, o empregado, o pai e seus filhos. Não estão abolidas as distinções hierárquicas, mas elas são suavizadas pelo Evangelho. A plena abolição dos distúrbios agora presentes da ordem social, como as injustiças, a opressão, a corrupção, só se efetuarão plenamente no reino de Cristo. No fim dos tempos, a vinda de Cristo será precedida por convulsões cósmicas, diz Calvino. Então Jesus regressará em glória e o príncipe desse mundo será aniquilado, e então será estabelecido o novo céu e a nova terra, onde habita plenamente a justiça. Não há dúvida de que Calvino era amilenista. Dessa forma, para Calvino, a igreja é uma antecipação do reino de justiça a ser introduzido por Cristo na sua vinda. É isso que eu acho que é interessante. A gente quase nunca vê a igreja dessa forma, não é? Mas a igreja é como se fosse uma sociedade alternativa, que presta atenção às relações sociais, às relações empregatícias, à questão financeira, à necessidade dos seus membros, a maneira como eles lidam com o dinheiro, a maneira como eles tratam seus negócios. E é na igreja, como sociedade alternativa, que Deus manifesta a restauração que Ele está por fazer plenamente na vinda de Cristo Jesus. Nesse sentido, então, pergunta-se qual seria a responsabilidade da igreja nessa restauração provisória. Deus já começou a restaurar a sociedade, diz Calvino. E a igreja é essa sociedade restaurada. E qual é o ministério dela? Quais são as suas atividades ou o seu relacionamento com relação ao Estado? Aqui eu vou resumi-lo em 3 aspectos fundamentais sobre a responsabilidade social da igreja nessa restauração provisória e no relacionamento com o Estado. Primeiro, diz Calvino, a igreja tem um ministério didático. Segundo, um ministério político. E terceiro, um ministério social. Vamos ver cada um deles. Ministério didático. Esse ministério de ensino da igreja era para ser exercido através dos seus pastores e mestres. O ministério didático da igreja consiste na instrução pública, e aqui lê-se sermões, pregados nas igrejas de Genebra no domingo, especialmente na Catedral de São Pedro, que era onde Calvino ministrava, e também instruções particulares, através de sermões e de orientações individuais, quanto ao ensino bíblico sobre a administração dos bens outorgados por Deus ao Estado e ao indivíduo. Em outras palavras, o ministério didático da igreja era ensinar aos seus membros, leia-se, todos os cidadãos de Genebra, o que Deus havia deixado revelado na Escritura sobre o uso dos bens materiais, que é o que a gente chama de mordomia cristã. Vamos tomar
como exemplo aqui, a questão do trabalho e descanso, que era um dos temas que Calvino ensinava e que ele determinava que os seus pastores ensinassem também em Genebra. De acordo com Calvino, a igreja deveria, através do ministério regular dos seus pastores, instruir seus membros no ensino das Escrituras sobre esse assunto de trabalho e descanso. Em suas Institutas, ele escreveu o que possivelmente foi o seu ensino em Genebra sobre o trabalho. Ou seja, só Deus alimenta o homem. De Deus vêm as forças e as condições para que o homem trabalhe e com o seu suor compre seu pão. O trabalho, portanto, é algo eminentemente digno, pois é a realização da vontade de Deus para o homem. Assim, o homem não se realiza plenamente senão no trabalho, pois foi para isso que foi criado e vocacionado, conforme está escrito em Gênesis 1 e 2. A primeira coisa que Deus fez depois que criou o homem foi colocar uma enxada na mão dele. O pecado tirou a alegria e a graça que acompanhavam o trabalho no seu início. A queda introduziu no mundo e na sociedade humana os distúrbios sociais relacionados com o trabalho, mas em Cristo o homem reencontra a alegria e o gosto do labor. O ensino, Calvino diz que a igreja tem que ensinar isso aos seus membros. Leia-se todos os cidadãos de Genebra. A igreja tinha que ensinar para eles a respeito do trabalho. O trabalho foi criado por Deus, o trabalho dignifica o homem. É no trabalho que o homem se realiza. Não é interessante esse ponto? E que a gente percebe com muita clareza. Eu tenho 4 filhos, criei todos os 4, dei educação para todos os 4. É visível, eu e minha esposa vimos com muita clareza a mudança que aconteceu, o amadurecimento que aconteceu na vida deles, quando todos eles começaram a trabalhar. Começando com os 2 meninos, né, meio moleque, meio tal, quando pegaram o trabalho, responsabilidade, parece que eles deram um passo, né, para se tornarem adultos, né, na maturidade. Minha filha mais nova da mesma maneira, uma mudança grande na vida dela depois que ela começou a trabalhar. E assim por diante. Quem trabalha mais é a minha filha mais velha, que é casada com um pastor presbiteriano. Essa tem trabalho todo dia, né? Essa tem trabalho todo dia. Mas esse era o ponto. Os membros da igreja de Genebra tinham de ser instruídos a respeito do valor do trabalho, da seriedade do trabalho. E, portanto, eram todos estimulados a trabalhar, a procurar emprego, achar alguma forma de ganhar o seu pão de maneira justa e honesta. Mas, além do trabalho, sim, Calvino admite que o trabalho agora ele é penoso por conta do pecado, refletindo naturalmente o que está no livro de Gênesis: com o suor do teu rosto comerás o teu pão, maldita é a terra por tua causa, ela te produzirá espinhos e abrolhos. Ou seja, o pecado fez com que aquilo que deveria ser gozoso, alegre, se tornasse num fardo para o homem. Nem por isso ele deixa de ser necessário. O Evangelho transforma esse fardo do trabalho. E o homem vê no trabalho o seu sacerdócio. É aqui que está a origem da ideia do sacerdócio universal. À medida que o homem encontra trabalho e que ele serve ao seu próximo, a Deus, através de suas atividades, ele funciona como um sacerdócio. E o trabalho que é feito por essas pessoas, ele é tão espiritual quanto o trabalho feito pelo eclesiástico, pelo clero, pelo religioso. O trabalho do agricultor é tão espiritual quanto a preparação e a pregação de um sermão. É aqui também que os calvinistas, os reformados, acabam a distinção entre os leigos e os clérigos. Aliás, os leigos e os clérigos, não é? Que era uma distinção introduzida na Idade Média, sendo as ordens um dos sacramentos da Igreja Católica. Mas tudo isso é da perspectiva que Calvino tem do que é o trabalho. E
não é à toa que essa perspectiva acabou gerando um sistema financeiro, não é? Que depois foi atribuído exatamente a essa valorização do trabalho, a doutrina do sacerdócio universal, que é o capitalismo, que Max Weber, que alguns dizem que nunca leu Calvino, né, atribui diretamente à concepção calvinista do que é o trabalho. Mas, de fato, era um pensamento revolucionário na época de Calvino, essa forma como ele via o trabalho. Era isso que devia ser ensinado na igreja. E, juntamente com o trabalho, vinha também a questão do descanso. Calvino insistia que era necessário proporcionar aos trabalhadores um dia de descanso, que era o sábado cristão, que é o domingo, conforme a sua interpretação do quarto mandamento. O descanso físico, porém, está intimamente ligado ao descanso espiritual. Calvino diz que sem Cristo não há descanso verdadeiro no domingo, ou seja, para ele, o descansar no domingo, biblicamente falando, não significa apenas cessar as atividades normais que são feitas, ou cessar o trabalho que é feito nos demais dias da semana. Mas há um aspecto espiritual. Sem Cristo não há descanso verdadeiro, diz ele. Ele via a profanação do domingo como a origem da corrupção do trabalho. A origem da corrupção do trabalho era a violação do domingo. Segundo ele, é necessário cessarmos dos nossos labores, como Deus cessou dos dele. Hebreus 4:3. E assim, conforme Farel já tinha orientado antes dele, o Conselho de Genebra, debaixo da influência de Calvino, aboliu todos os feriados católicos e determinou que no domingo cessasse todo o labor em Genebra. Então, a ênfase no domingo como dia de descanso, que estava atrelado à comunhão com Cristo e ao emprego daquele dia para o deleite espiritual, meditação nas Escrituras, exercícios espirituais, que incluía naturalmente participar dos cultos que eram celebrados em todas as igrejas de Genebra. Daí vocês veem de onde vem, é aqui que nós temos a ênfase dada na nossa confissão de fé e depois nos próprios puritanos e na nossa tradição, na guarda do domingo. Isso foi fortemente enfatizado com Calvino na elaboração que ele fez da sua teologia social. Ele achava que fazia parte do ministério didático da igreja. A igreja tem que ensinar os seus membros a trabalhar duro para a glória de Deus, muito, honestamente, fervorosamente, durante os 6 dias da semana e descansar de verdade no domingo. A quebra desse mandamento, o quarto mandamento, representava uma corrupção ao trabalho. Era uma das maiores violações ao sistema de trabalho. E a gente sabe que a igreja hoje, especialmente no Brasil, nós temos muita dificuldade com essa questão do domingo. A gente prega pouco sobre isso, ensina pouco sobre isso, a gente é meio que confuso sobre o que dizer aos membros da nossa igreja, sobre de que maneira eles devem guardar o domingo. Há os que observam o domingo de maneira estrita, há os que observam de maneira mais lata, mas uma coisa é certa, o pensamento calvinista faz uma distinção entre o domingo e os demais dias da semana. É uma pena que a gente não pode rever a questão dos dias santos, não é? Quantos aqui são a favor da abolição dos feriados religiosos? Se vocês morassem em Genebra, só esse mês que passou agora, quantos feriados a gente teve, né? Calvino achava que isso era porque o mandamento não é só, o mandamento é 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Então a gente às vezes foca só o quarto mandamento. O que é que diz o quarto mandamento? Para ele descansar no 7º dia. Não, o quarto mandamento manda trabalhar 6.
e descansar no sétimo. Então, era assim que Calvino entendia. Bom, era isso que tinha que ser ensinado. Através do púlpito, exercendo o seu ministério didático, a igreja, então, levantava o ânimo moral do trabalhador, assegurando-lhe que mesmo os trabalhos mais humildes são honrados por Deus, e que Deus assim determina que pelo trabalho o homem encontre a sua vocação na vida. Em Cristo, o trabalhador encontra alegria e satisfação, as quais deveriam acompanhar o seu labor diário e deveriam suavizar o fardo do trabalho. Tinha ainda um outro aspecto do ministério didático da igreja, que consistia em repreender, através das pregações, os membros que estivessem incorrendo em pecados sociais. Assim, os pastores de Genebra, orientados por Calvino, denunciavam do púlpito a prática da cobrança de juros excessivos por parte dos agiotas, lembrando que os agiotas eram cidadãos de Genebra e, portanto, eram membros da igreja. Então, denunciavam a cobrança de juros excessivos por parte dos agiotas. Da mesma forma, denunciava a vadiagem. Vadiagem e parasitagem é pecado, ensina Calvino. Para ele, quando Deus criou o homem e o ordenou cultivar a terra, condenou com esse gesto a ociosidade e a indolência. Não há nada mais oposto à ordem da natureza do que consagrar a vida a beber, comer e dormir sem indagar o que fazer. Então, vagabundo em Genebra passava apertado. A igreja denunciava a vadiagem e a ociosidade, coisa que raramente se ouve nos púlpitos hoje. Mas a quantidade de vadio, vagabundo, desocupado, ocioso que tem nas nossas igrejas é muito grande. E às vezes não é por falta de emprego, não. Porque o pessoal bota culpa, né? Não, porque não tem emprego. Às vezes não é por falta, não. Porque se procurar vai achar o que fazer. Se procurar vai achar o que fazer. Mas é que tem gente que é vagabunda mesmo, preguiçoso. E fica gente que já com 30, 40, aqui não estou pensando em ninguém em particular, 30, 40 anos de idade e vive às custas do pai e da mãe. Isso em Genebra era inconcebível, a não ser que ele venha para o seminário estudar, né? 4 anos, sustentado pelo pai, né? Tudo bem. Mas se morasse em Genebra e ouvir, né? A orelha ia ficar vermelha de tanto ouvir a respeito disso aí. Calvino também falava contra o desemprego causado pela ganância dos ricos. Olha o que ele diz aqui, ó. Privar um homem do seu trabalho é pecado contra Deus, pois o trabalho é dom de Deus e o dever que Deus ordenou ao homem, Privar um homem do trabalho é tirar-lhe a vida, pois os trabalhadores pobres dependem dia a dia do seu labor para o pão com que se sustentam as suas famílias, ao contrário dos ricos que têm propriedades, que têm reservas, etc. Assim, promover o desemprego, na opinião de Calvino, é um atentado à vida do pobre e, portanto, quebra do mandamento que diz: não matarás. Não matarás. Esse, então, é o primeiro aspecto da responsabilidade social da igreja. Pergunta: o que é que a igreja tem que fazer para a restauração da sociedade? Resposta número 1 de Calvino: a igreja tem que instruir a sociedade, tem que instruir os seus membros a respeito do trabalho, a respeito do descanso, a respeito dos pecados sociais, repreender os seus membros que estão incorrendo em juros excessivos, vadiagem, causa desemprego, enfim, todos os distúrbios que são causados pela ganância do homem. A igreja tem que falar sobre isso, ela tem que ensinar sobre isso. Eu fico imaginando o que Calvino diria se ele acompanhasse as nossas pregações durante o ano, né? O que é que a gente ensina na nossa igreja.
Hoje em dia, o que é que se ouve sobre isso? Se você fizer campanha, se você der o dízimo, se você fizer promessa, se você plantar uma semente, Deus vai prosperar você. Gente, isso tem nada a ver com o pensamento reformado, não tem nada a ver com a teologia calvinista e muito menos com a teologia bíblica. O homem ganha o seu pão pelo trabalho, ele prospera pela diligência de suas mãos, observando as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, usando as oportunidades, descansando para ter forças, refazer as energias para poder continuar a trabalhar. É assim que nós prosperamos. Essa teologia da prosperidade é um outro evangelho. Não é à toa que a IPB declarou as igrejas que pregam isso como seita. São seitas mesmo. Isso não é evangelho, isso não é a igreja. Isso é outra coisa, mas não a verdadeira igreja de Cristo. Bom, vamos ver o próximo ministério, é o ministério político. Eu disse que Calvino ensinou que a igreja tem 3 ministérios nessa área. O primeiro, o ministério didático, e agora o ministério político. Ao lado da igreja, ao lado do Estado, aliás, a igreja tem um outro ministério além do didático, que é o ministério político. Para entender melhor o que Calvino tem a dizer sobre isso, vamos primeiro entender qual o pensamento dele sobre a relação Estado e igreja. Nós podemos resumir o que Calvino tem a dizer, nós podemos encontrar esse assunto resumido no que Calvino tem a dizer no comentário de Romanos 13, de 1 a 7, comentário dele em Romanos. Romanos 13, vocês sabem, é aquela passagem que fala que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, etc. Para Calvino, baseado nesse texto, a igreja e o Estado são 2 instituições procedentes de Deus. Ele chama a atenção para o fato de que Paulo usa o termo diáconos para se referir ao ministro, ao magistério, ao magistrado, né? ao que está em autoridade. É um diáconos de Deus, é um servo de Deus. Tanto a igreja quanto o Estado, portanto, procedem de Deus. São instrumentos de Deus para a vinda do seu reino aqui no mundo. A igreja é as primícias desse reino vindouro, como nós já vimos, a sociedade alternativa, onde Deus começa a reestruturar a sociedade. O Estado, por sua vez, deve manter a ordem provisória da sociedade humana. Portanto, existe entre as 2 instituições laços duráveis e essenciais e não simples relações ocasionais. Mas então, qual a missão do Estado no pensamento de Calvino? Ainda com base em Romanos 13, Calvino sustenta que o Estado deveria manter a ordem na sociedade, provendo o sustento da igreja e promovendo os meios necessários para que houvesse a fiel pregação da palavra de Deus entre os cidadãos, ou seja, usando o poder civil dado por Deus, as autoridades deveriam envidar todos os esforços para que a religião verdadeira prevalecesse na terra. Calvino vê essa a missão do Estado: proteger a sociedade, promulgar leis justas e proteger a verdadeira religião. No caso, até mesmo sustentando a igreja financeiramente. Então, em Genebra, quem pagava os pastores era o Estado, era o Conselho de Genebra. E até hoje, na Suíça, a Igreja Evangélica Suíça, os seus pastores são pagos pelo governo. E se não me engano, na Alemanha também. Os luteranos, os pastores luteranos, eles são pagos pelo Estado. Eu me lembro quando eu fui convidado para ser pastor da Igreja Evangélica Suíça, em São Paulo, quando eu voltei do meu doutorado. A Igreja Evangélica Suíça de São Paulo era feita de imigrantes e ela estava ligada à Igreja Evangélica Suíça. E era uma igreja filha que tinha aqui no Brasil, tinha uma em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. A do Rio de Janeiro fechou as portas logo depois, mas hoje a Igreja Suíça de São Paulo ela já passou para a IPB. Mas eu fui o primeiro pastor presbiteriano, primeiro pastor brasileiro. Eles não tinham mais pastor, porque o Estado, porque a Suíça se recusava a pagar um pastor que viesse morar no Brasil para ministrar para 6 suíços.
que era o que tinha, era o que frequentava a igreja, 6, 7 suíços. Embora a comunidade suíça em São Paulo era gigantesca, mas vinha pastor pago pelo Estado para ministrar aqui. E ele morava em São Paulo, numa casa pastoral e tudo mais. E aí o Estado já não queria mais, achava que o custo-benefício era muito pequeno e mandou que a igreja aqui se virasse. Então acharam um pastor brasileiro que tinha experiência no exterior, no meu caso, estava chegando dos meus estudos na Europa, então eles me convidaram para ser o primeiro pastor brasileiro lá. E eles disseram: pastor, infelizmente não tem salário, mas o senhor pode morar na casa pastoral. Então já era aluguel, Então a casa pastoral era ao lado da igreja suíça. E aí, pelo aluguel, eu fui revitalizar a igreja suíça de São Paulo. Fui pastor lá há 7 anos, e interessante que o primeiro presbítero brasileiro que entrou no conselho da igreja foi um irmão afrodescendente da cor de um chocolate. Ele foi o primeiro presbítero brasileiro a entrar ali. Eu fiquei muito feliz, mostrando como a igreja estava de fato se abrasileirando e recebendo toda essa diversidade étnica que caracteriza o povo brasileiro. Hoje é uma igreja de mais de 100 membros, ela pertence à IPB e é pastoreada pelo reverendo Valdeci Santos, que me sucedeu. Pastor Valdeci, que é secretário de apoio pastoral da IPB, ele é pastor hoje na Igreja Evangélica Suíça, que já tem os seus recursos e já tem condições de sustentar o seu próprio pastor. Mas isso tudo vem da reforma. Na época da reforma, essa relação igreja-estado era extremamente forte. Os anabatistas não queriam essa relação. E era um dos pontos de discórdia entre Calvino e os anabatistas, era porque os anabatistas queriam uma igreja completamente livre do Estado. E eu não vou dizer que eles estão completamente errados. Eles não estavam completamente errados. Mas Calvino era um homem da sua época. A reforma, como eu disse, tinha dimensões políticas e sociais. Reinados e igrejas inteiras e países adotaram oficialmente a reforma protestante. Era impossível não ter essa relação naquela época. Mas esse era o pensamento de Calvino. Mas veja só, antes de julgarmos Calvino com extrema severidade, essa relação do Estado para com a igreja como o Estado como protetor da igreja e provedor dela, não implicava em qualquer ingerência do Estado nos negócios da igreja. Aí sim, Calvino brigava virulentamente. Por quê? Porque antes, no sistema católico, o Estado interferia diretamente na igreja. O Estado apontava o bispo, o Estado tirava o bispo, o padre de uma cidade, mandava para outra e assim por diante. Calvino dizia: não. O Estado faz estas coisas através de uma legislação que garanta a livre pregação da palavra de Deus, porque a edificação da igreja se faz apenas pela pregação da palavra no poder do Espírito e não pela interferência do poder do Estado. E aqui Calvino critica outros reformadores que desejavam uma união plena entre igreja e Estado e que o Estado tomasse conta dos negócios da igreja, como infelizmente aconteceu parcialmente na Alemanha. Mas se essa era a missão do Estado, qual então seria a missão política da igreja? A missão do Estado para com a igreja, na visão calvinista, era de proteger, garantir a verdadeira religião e garantir liberdade de expressão e de pregação. Mas qual seria a função da igreja também? Para Calvino, em primeiro lugar, a igreja deveria orar pelas autoridades constituídas. Isso está muito claro em 1 Timóteo capítulo 2. Orar pelos que estão em autoridade. E isso em qualquer país em que os cristãos se encontrassem, independentemente da forma de governo daquele país, por mais hostis que as autoridades fossem, a igreja deveria orar para que eles se convertessem e viessem ao bom senso, assim como, diz Calvino, Jeremias exortou os cativos a que orassem pela Babilônia, Jeremias 29:7. Então, independentemente do regime de governo no qual a igreja se encontra, o primeiro dever dela é orar pelas autoridades. Eu me lembro quando
Uma vez eu coloquei no Facebook que eu orava pela Dilma. A quantidade de xingamento que eu recebi, eu não me lembro de um post que eu tinha feito que eu tenha recebido tanto xingamento como esse, né? E de evangélico, né? De evangélico. Mas como não? Quando Paulo mandou que a gente orasse pelas autoridades, quem era o imperador romano? Nero. Então, primeiro, orar. Segundo lugar, a igreja deveria, quando necessário, advertir as autoridades quando estas se esquecessem do senso divino do seu ofício, quando abusassem do poder, quando cometessem injustiça e quando tolerassem injustiça contra os pobres, os fracos e os oprimidos. Se a igreja cessar de vigiar o Estado, diz Calvino, ela se torna cúmplice da injustiça social, cessando de cumprir a sua missão política. Ou seja, primeiro, a igreja tem que orar pelas autoridades e, segundo, advertir as autoridades quando estas errarem. Na época de Calvino, isso era muito mais eficaz por conta da ligação próxima do Estado e igreja. No Estado laico, isso já é um pouco mais complicado. Já é um pouco mais difícil. Qual canal nós temos ou de que forma nós vamos fazer isso? Na época de Calvino, tinha uma igreja só, que era a igreja reformada. E a voz da igreja era uma. Hoje, se nós dissermos assim, vamos reclamar contra a lei da imigração, quem nos representa como evangélicos diante do governo? Silas Malafaia? Edir Macedo? Reverendo Roberto Brasileiro? O presidente da igreja luterana? Quem nos representa? Então, a situação hoje é um pouco mais complexa, quando diz respeito à igreja se pronunciar, a igreja advertir, a igreja criticar. Toda vez que surge uma questão social nova, invariavelmente eu recebo uma mensagem, ou por e-mail, Messenger, WhatsApp, o que for, todos os meios, perguntando quando é que a igreja presbiteriana vai se pronunciar sobre isso. Vocês não vão acreditar, mas alguém no telefone me disse, a IPB já se pronunciou sobre o jogo da baleia azul? Como assim a igreja se pronunciar sobre o jogo da baleia azul? Qualquer distúrbio social, o pessoal fica cobrando um pronunciamento da igreja. Para vocês entenderem, quem fala pela igreja é o Supremo Concílio da igreja. O Supremo Concílio se reúne a cada 4 anos. Nesse meio tempo, tem um monte de coisa acontecendo. Se a IPB fosse pronunciar sobre todas as questões sociais, políticas e econômicas do mundo em que nós vivemos, o Supremo Concílio tem que se reunir a cada mês. Por isso, às vezes, parece que a igreja é lerda, mas é que o sistema nosso acaba fazendo com que nós não tenhamos muita agilidade para reagir a essas questões. Mas é o sistema da igreja presbiteriana. Quem se expressa teologicamente, quem fala com o Estado é o Supremo Concílio. Então, isso tem alguma dificuldade, mas na época de Calvino não era assim. O Conselho de Genebra era o mesmo conselho da cidade. Então, a repreensão, né, a missão política da igreja de advertir, era feita com muita facilidade. Em terceiro lugar, a igreja deveria tomar como parte de sua tarefa, a defesa dos pobres e fracos contra os ricos e poderosos, ensinava Calvino. A igreja deveria consistentemente alertar o Estado a que protegesse os fracos, os oprimidos e os explorados pelos ricos. Os que não possuem poder político ou econômico não têm proteção social. Nesse sentido, a igreja deve denunciar ao Estado os ricos que exploram a miséria alheia em tempo de calamidade, os que tiram partido de sua situação social oficial para se enriquecerem. Calvino entendia que essas atitudes eram apropriadas para a igreja, pois refletiam o ensino da lei de Moisés e do ministério dos profetas ao denunciarem a opressão social em Israel. Por fim,
a igreja deveria recorrer à autoridade do Estado na aplicação de sanções disciplinares, do tipo assim, tem que lembrar o contexto da ligação. Se os pastores calvinistas detectavam em Genebra um membro da igreja, que era cidadão genebrino, que praticava juros extorsivos, então os pastores se dirigiam ao Conselho de Genebra para pedir sanções disciplinares. O cara tinha que ir preso, tinha que pagar multa, tinha que restituir, enfim. Né? A igreja exigia do Estado que aplicasse a lei em casos dessa natureza e sanções disciplinares. Em resumo, o ideal calvinista era esse: uma igreja politicamente livre, inteiramente dependente da palavra de Deus, em um Estado que lhe respeitasse e lhe favorecesse o ministério. Era esse o ideal de Calvino, que, é claro, no Estado laico não tem a menor condição de acontecer, mas era a visão da época. Vamos agora para o terceiro e último aspecto do ministério da igreja, nesse sentido, que era o ministério social. Esse é o terceiro aspecto da responsabilidade social da igreja. A igreja, segundo a teologia de Calvino, deveria envolver-se ela mesma no cuidado dos pobres, dos órfãos, das viúvas, enfim, dos necessitados. E isso sem fazer distinção entre os que são da igreja e os que não são. Ou seja, a assistência social da igreja deveria contemplar inclusive os estrangeiros e refugiados que chegavam em Genebra, que não eram cidadãos genebrinos e, portanto, não eram membros da igreja reformada. Mas a assistência social devia se estender a eles também. O ensino de Calvino sobre esse ponto é vasto. Ele trata do uso e desfruto dos bens materiais e se dedica especialmente a expor o ensino bíblico sobre o pobre e o rico e a prática das esmolas. Agora aqui é que entra, olha. O órgão encarregado do ministério social da igreja, diz Calvino, é o diaconato. Foi Calvino quem resgatou essa função bíblica do ofício diaconal que havia sido esquecido na Idade Média. Ele ensinou que os diáconos eram ministros eclesiásticos encarregados de toda a assistência social da igreja. Ele interpreta Atos 6 como sendo a instituição dos diáconos. Como tais, deveriam ser eleitos conforme as regras estabelecidas por Paulo em 1 Timóteo 3, de 8 a 13. Até hoje, influenciados pelo pensamento de Calvino, em algumas igrejas reformadas, a administração financeira da igreja e o uso dos recursos para assistência aos pobres e necessitados é atribuição da junta diaconal. Por exemplo, a igreja reformada na Holanda. O conselho na igreja reformada da Holanda não mexe em dinheiro e nem na administração. É a junta diaconal que cuida de toda a administração da igreja. Os presbíteros se dedicam ao governo espiritual, estado espiritual da igreja, estado espiritual dos membros, caso de disciplina e assim por diante. Na minha avaliação, modelo excelente. A nossa estrutura na IPB reserva a administração da igreja para o conselho, mas permite que o conselho convide a junta diaconal naquilo que é chamado de administração civil. Então a junta diaconal ela pode participar, a convite do conselho, na administração da igreja quando for conveniente. Mas em algumas igrejas reformadas isso é exclusivo da junta diaconal e é permanente. A influência aqui é de João Calvino. Quais são as funções do diaconato, segundo o pensamento de Calvino? Primeiro, administrar os bens destinados à comunidade. Segundo, distribuir de forma justa e igual estes bens entre os necessitados. E terceiro, visitar e cuidar dos doentes. Sobre o primeiro item, a administração dos bens destinados à comunidade, a igreja recebia recursos do Estado para assistência social e, além disso, tinha as coletas levantadas aos domingos. O Conselho de Genebra votava verba para ajudar os pobres, e esses recursos que vinham das ofertas e coletas e do Estado eram administrados pelo diaconato,
distribuindo entre os pobres e necessitados da igreja. É necessário lembrar que o pensamento de Calvino era de que era papel do Estado, isso aqui é importante, era papel do Estado cuidar da pobreza. Mas isso não eximia a igreja de vir com apoio e auxílio, dando ela mesma assistência social onde era necessário. Essa perspectiva é muito interessante, porque tem pessoas que veem hoje como sendo responsabilidade da igreja acabar e erradicar a miséria e a pobreza no local onde ela se encontra. No pensamento calvinista, essa função é do Estado. Mas o que a igreja faz é dar assistência aos pobres e necessitados dentro dos limites que ela tem. Bom, eu termino lembrando para vocês a prática social de Calvino em Genebra, não é? Porque uma coisa é você falar, outra é você fazer. Calvino falou e fez. Logo que ele ficou, não é? Ele ficou em Genebra e começou a aplicar de maneira prática aquilo que ele acreditava à cidade. Ele organizou o diaconato, que logo entrou em ação. O Hospital Geral, fundado por Farel, continuou a dar assistência médica gratuita aos pobres, órfãos e viúvas, com médicos de plantão pagos pelo Estado, sob a orientação de Calvino. E sob a orientação de Calvino foi criada a primeira escola primária obrigatória da Europa. Foi criada em Genebra, primeira escola primária obrigatória da Europa, foi criada em Genebra, sob os auspícios de Calvino. Os refugiados chegando em Genebra, eles recebiam treinamento profissional e assistência médica alimentar enquanto se preparavam para exercer uma profissão. Genebra recebia muitos imigrantes e refugiados que vinham perseguidos pela Inquisição e pela Contra-Reforma. Mas ao chegar em Genebra, a determinação é que eles tinham 3 meses para aprender um ofício e arrumar um emprego, senão rua. Todos os mendigos foram tirados das ruas de Genebra. Eles tinham que aprender uma profissão e trabalhar, senão rua também. Então a vadiagem acabou, né, em Genebra, debaixo da orientação de João Calvino. Mas também ele oferecia preparação e treinamento para que essas pessoas pudessem exercer algum tipo de profissão. Os pastores intercediam continuamente diante do Conselho de Genebra em favor dos pobres e dos operários. O próprio Calvino intercedeu várias vezes por aumento de salário para os trabalhadores. Os pastores pregavam contra a especulação financeira e fiscalizavam parcialmente os preços contra a alta provocada pelos monopólios. Debaixo da influência dos pastores calvinistas, o Conselho limitou a jornada de trabalho dos operários pela primeira vez na Europa. A vadiagem foi proibida por lei. Os vagabundos estrangeiros que não tivessem meios de trabalhar deviam deixar Genebra dentro de 3 dias após sua chegada. Eu falei 3 meses, né? 3 meses era o que iam aprender alguma coisa. Os vagabundos da cidade deviam aprender um ofício e trabalhar sob pena de prisão. O Conselho instituiu cursos profissionalizantes para os vadios e os jovens, para que eles pudessem entrar no mercado de trabalho. E, finalmente, é digno de nota que havia uma vigilância da parte de Calvino e demais pastores de Genebra contra a má administração pública. Inclusive, tem um caso de um funcionário corrupto que foi despedido por influência de João Calvino. O próprio Calvino levava uma vida modesta, apesar de todo o seu prestígio e influência. Na prática, ele procurou viver intensamente os princípios que defenderam em sua teologia social. A sua influência estendeu-se para além do seu tempo. A influência de Calvino se percebe nos autores da Confissão de Fé de Westminster e nos 2 catecismos. Os puritanos foram profundamente influenciados pelo ensino de Calvino e sua teologia social não foi exceção. Por exemplo, a Confissão de Fé reflete o ensino de Calvino sobre a vocação social e política dos cristãos, parágrafo 2º do capítulo 23 da Confissão de Fé sobre o magistrado civil. Ali também está refletida a independência da igreja
para gerir seus próprios interesses, e o dever do Estado de proteger a igreja cristã, parágrafo 3º, o dever do Estado de assistir e proteger os necessitados, independentemente das convicções religiosas dos mesmos, parágrafo 3º, bem como o dever dos cristãos de honrar e de se submeter ao Estado, parágrafo 4º. A teologia social de Calvino ficou cristalizada no capítulo 23 da Confissão de Fé sobre o magistrado civil. Um outro exemplo, e eu termino com esse, são as contínuas referências às questões sociais e econômicas nos símbolos de fé reformados. A exposição do Catecismo Maior do Sexto Mandamento, o Sexto Mandamento diz: não matarás, inclui como deveres exigidos. A pergunta é: o que é que se exige no mandamento não matarás? Resposta: a justa defesa da vida contra a violência, o uso sóbrio do trabalho e do recreio, que se conforte e socorra os aflitos, que se proteja e defenda o inocente. Pergunta: quais são os pecados proibidos no sexto mandamento, não matarás? Resposta: negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida, o uso imoderado do trabalho, a opressão e tudo que tende à destruição da vida de alguém. Conclusões, eu vou ler aqui na tela que vai mais rápido. O ensino social de Calvino estava profundamente enraizado em sua teologia e em sua interpretação das Escrituras, era fruto de suas convicções teológicas. Portanto, é impossível entender as reformas sociais que empreendeu em Genebra sem os pressupostos da sua teologia. E aqui nós podemos dar uma resposta a alguns movimentos teológicos que se pretendem sociais, que acabam mais que sendo uma sociologia ou um movimento político desprovido de pressupostos teológicos coerentes, né? O pensamento social de Calvino tem produzido abundante fruto na história da humanidade após a reforma. O tempo não dá para falar, eu falei das reformas em Genebra, mas no restante da Europa, nos Estados Unidos, país que foi fundado com base nesses pressupostos. Em que sentido uma teologia social calvinista poderia nos ajudar hoje e aqui agora no Brasil? Isso eu deixo a resposta com vocês, mas eu penso que é muito óbvio. Não é tarefa da igreja dedicar-se aos fins sociais. Tarefa da igreja é ir na raiz do problema, que é o coração corrompido do homem. Isso não exime a igreja de se apresentar como sociedade alternativa. A igreja deve se apresentar como modelo daquilo que nós entendemos que será o novo céu e nova terra. Uma sociedade onde não há mais discriminação, não há desigualdade, onde há amor, onde há ajuda ao pobre e ao necessitado. E a igreja, ela deve ter uma voz profética, tem que encontrar o meio de alertar as autoridades sobre os deveres e as responsabilidades que elas têm. E ela mesma, através do diaconato, exercer auxílio aos pobres e necessitados. Falar sobre trabalho, falar sobre descanso, falar sobre preguiça, falar sobre ociosidade, é muita coisa que nós podemos aprender e aplicar à nossa igreja brasileira. Amém? Perguntas? Então não teremos tempo para pergunta. Muito obrigado.